Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Afrafep. Desta vez vamos falar sobre os conselhos deliberativo e fiscal da associação. O Conselho Deliberativo, que é formado por Alexandre José Lima Souza, Carlos Alberto Moreira da Silva, Laelson Alcântara de Pontes, Glauco Menezes Borges, Expedito Leite da Silva, Nemésio Gomes Cavalcante e Francisco Petrônio de Oliveira Rolim. E o Conselho Fiscal, que é formado por Aderson Freire Júnior, Sérgio Ricardo Araújo do Nascimento, Abílio de Medeiros Rodrigues, João Francisco de Oliveira e José Pereira de Castro Filho. Aí fica a pergunta, você sabe o que fazem os Conselhos Fiscal e Deliberativo da Afrafep? E para responder esses e outros questionamentos, estou recebendo aqui o presidente do Conselho Deliberativo, o Alexandre Souza, e presidente do Conselho Fiscal, o Aderson Freire. Sejam bem-vindos ao Conexão Afrafep. Muito bom estar com vocês, Shelly. Muito bom estar falando para o associado e trazendo essas informações para o associado e para o público interessado na Afrafep. É verdade, é um novo canal de comunicação e é muito bom, né, ter essa proximidade com o associado, né? É demais, muito bom. É mais um canal, né, o associado se inteirar e ficar mais informado das atividades desenvolvidas pela Afrafep. Agora vamos lá, né? A pessoa que está acompanhando agora, está ouvindo, está acompanhando, está assistindo, tem dúvida. Olha, eu já ouvi falar do Conselho Deliberativo, já ouvi falar do Conselho Fiscal. O que é que faz? Começar aqui com o Alexandre, o que é que faz o Conselho Deliberativo? É interessante esclarecer isso. Muitos associados têm essa dúvida, né? A Afrafep sempre teve um conselho, né, que inicialmente se tratou como conselho que toma as decisões deliberativas e fiscais. Né? Ao longo do tempo, com o novo estatuto, se sentiu essa necessidade de se modernizar e trazer para a Afrafep um conselho deliberativo e um conselho fiscal, com funções diferentes. Conselho deliberativo é aquele que zela pelos interesses do associado, é aquele que faz a mediação entre os interesses da diretoria e do associado, é aquele que julga, mas é aquele que também traz a defesa do associado quando nos casos de punição ou recebe denúncias. Mas o conselho essencialmente é um órgão de governança corporativa. É esse o papel do conselho deliberativo. E o fiscal? Basicamente, o conselho fiscal é aquele que analisa as contas da Afrafep e fiscaliza. Agora, também ele tem outras atribuições. Ele pode requisitar documentos, pode sugerir alguma solução para um assunto específico, tá, relacionado a contas. Basicamente é isso, mas a missão basilar do Conselho Fiscal é a análise das contas e emissão de parecer destinado ao Conselho Deliberativo. Agora, falando um pouquinho da importância e da história, né? Imagine vocês... antes era tudo junto, né? As decisões eram do Conselho Deliberativo e Fiscal do mesmo grupo. Depois, claro, a gente observou que tinha que haver essa separação, né? Até pelas distinções mesmo, né? das decisões e para dar mais celeridade também. Mas vocês que estão há um tempo já, né? na Afrafep, como é que era antes? Imagine, porque hoje a gente sabe que é bem dividido, mas as decisões sendo de um mesmo grupo, as discussões eram maiores, né? Hoje, inclusive, rememorando, né, a história da Afrafep, a gente viu, e inicialmente é importante se fazer um registro, né, aos pioneiros, né? Aqueles que desbravaram, aqueles que tiveram a coragem, aqueles que foram atrás da importância inicial até da gente ter uma associação, né? O associado, e muitos vão se lembrar disso, para alguns é novidade, mas a Afrafep surgiu para fazer o papel que o Sindifisco hoje faz, por exemplo, que os sindicatos fazem, né? De representar, né, os interesses da categoria. Imagine você que nós só tínhamos uma associação dos servidores públicos do estado da Paraíba, né? E em determinado momento, um grupo de associados liderado... Se eu não me engano, foram 54 associados, liderados por Caldas Castro, que era um colega pioneiro. Eles resolveram fundar a associação. E ela teve esse papel fundamental na representação dos interesses do associado, né, do auditor fiscal, que na época se chamava agente fiscal. Né? E eram duas categorias, os agentes fiscais e os fiscais de renda do estado da Paraíba. Então, essa é um registro que tem que se deixar feito, né, marcado, para que a gente não seja, vamos dizer, indelicado, no mínimo indelicado com aquelas pessoas que tanto se esforçaram para a gente hoje ter associação. Pois é. E isso hoje... lá atrás, viu, Richelle? Isso
Eu estava dizendo a Alexandre hoje, eu nunca esqueço a data de fundação da AfraFep, que é 18 de setembro de 1962. Por acaso, o dia que eu nasci. Não tem como não esquecer, né? Mas, Aderson, eu queria que você explicasse como é que funciona hoje, né? A gente falou um pouquinho da história, mas quem compõe? Como é que é essa composição? Como é que é essa decisão? Qualquer pessoa pode fazer parte do conselho? Como é que é? Vamos lá. Primeiro, quem compõe? São os auditores. Para você ser candidato ao conselho, você tem que ser auditor fiscal do Estado da Paraíba. Tá? O Conselho Fiscal é eleito juntamente com a diretoria, juntamente também com o Conselho Deliberativo, uma eleição unificada. São eleitos os 5 mais votados para o Conselho Fiscal e os demais candidatos, fora dos 5, ficam como suplentes. Tá? E aí o Conselho, os cinco titulares elegem na primeira reunião do Conselho o presidente, o vice-presidente e o secretário-geral do Conselho. Basicamente é isso. A pessoa que está acompanhando hoje, né, e tem interesse em compor, em fazer parte, em disputar, em tentar, quais os requisitos? O que é que ele deve fazer? Ele apenas precisa ser associado, estar em dia com as suas obrigações estatutárias e sociais para com a entidade, né? A necessidade de ter as certidões negativas dos cartórios, né? Civil e criminal, respeitar o edital de eleição, né? E se inscrever no prazo. Basicamente é isso, né? E no Conselho Deliberativo, os 7 mais votados são eleitos e os demais são suplentes, né? O Conselho funciona sempre com um quórum mínimo de 5, né? 5 presentes, sendo eles titulares ou suplentes, sendo que os suplentes podem ser convocados assim que os titulares informarem que não vão participar da reunião, por exemplo, na ordem de votação. É assim que as nossas reuniões são realizadas. E na prática, vamos lá, houve a eleição, começou, né, foi empossado, vamos praticar, vamos colocar em prática o trabalho aí do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O dia a dia, como é? O que é que vocês decidem? Como é que vocês se reúnem? Quantas vezes? Todo mundo pode acompanhar? Como é? As reuniões são públicas para o associado, né? Somente com a restrição de que o direito à voz é garantido aos interessados, ou seja, se um associado apresenta um requerimento, ele pode defender o seu requerimento junto ao Conselho Deliberativo. Nós nos reunimos na última quinta-feira de cada mês, certo? É nossa reunião ordinária, né? E nós temos também as reuniões extraordinárias, que elas podem ser convocadas tanto pelo presidente do Conselho como pelo presidente da AfraFep, nos casos de necessidade. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma reunião conjunta com a diretoria, né, para decidir uns assuntos trazidos pelo Conselho, pela diretoria. Então, assim, o nosso trabalho é receber essas demandas, né, tanto da diretoria quanto dos associados, e submeter ao plenário, né? No caso do Conselho Deliberativo, o nosso regimento interno prevê que somente o presidente só vota somente no caso de empate, né? É o voto Minerva. Ele pode votar espontaneamente, mas nesse caso, havendo empate, ele é obrigado a votar, né? Então, é esse o nosso trabalho. Todo mês a gente tem uma pauta específica, aquela das demandas apresentadas, e estamos abertos lá para receber o associado que queira participar. E quais são as pautas? E algumas, né? Porque vai depender muito, né? É muito relativo. Mas só para a gente entender mais ou menos que tipo de pauta, o que é que vocês já decidiram de forma muito relevante para que as pessoas... foi isso que o Conselho decidiu, para explicar melhor. Recentemente, a gente teve uma demanda apresentada por um associado que dizia respeito a um questionamento lá do Balneário de Campina Grande, né? E que já havia uma possibilidade de uma contenda lá e que a gente sugeriu, fez uma recomendação da diretoria de um procedimento de ocupação do balneário, de fazer alguns procedimentos nesse aspecto, né? Houve também uma demanda do associado que dizia respeito a uma medicação oncológica, né, do plano de saúde. E o nosso plano de saúde, ele trabalha visando o bem-estar do associado. Então, a gente, muitas vezes, não atende só o que está no rol da ANS, né? Mas, para que isso aconteça, o Conselho Deliberativo tem que deliberar. Então, no caso dessa questão oncológica, houve a justificativa do associado, a gente submeteu, pediu uma explicação à nossa médica auditora, né? E aí o Conselho deliberou, dentro das informações técnicas, obviamente, né, de que seria aberto a possibilidade de fazer aqueles procedimentos mais abrangentes do que o rol oferecido pela ANS.
Muito bom saber disso, né, esses detalhes. É porque a pessoa às vezes, tem reunião, tem assembleia, mas não sabe o que é que está sendo discutido, né, que pode ser beneficiado, né, com aquilo, com aquela decisão, que pode acompanhar, como vocês falaram, é público, né? Claro. Essas reuniões são públicas. O Conselho Fiscal funciona mais ou menos do mesmo jeito? As reuniões... Mais ou menos do mesmo jeito, as só que reuniões são reuniões ordinárias. As Sim, reuniões ordinárias são quanto mensais, tempo? só que diferentemente do Conselho Deliberativo, que é na quinta, a nossa é na quarta. Na entendi. quarta-feira, tá? Basicamente, qual seria a rotina? Todo mês a gente recebe o balancete da contabilidade. A contabilidade da Frafep hoje é feita por uma empresa externa. Sim. Então, ela, por exemplo, o mês de janeiro, eles devem estar fechando agora. Entregar na próxima reunião, a gente já vai analisar as contas do último mês entregue pela contabilidade. Basicamente é isso. E existe alguma decisão, por exemplo, que é tomada pelo Conselho Deliberativo, que o Conselho Fiscal tem que dar o aval, ou numa situação... É mais ou menos inverso. É inverso. O Conselho Deliberativo analisa o parecer do Conselho Fiscal. É mais ou menos isso. As contas são analisadas pelo Conselho Fiscal, se emite um parecer e encaminha-se ao Conselho Deliberativo. E quando há uma reunião conjunta, né, a depender que assunto, que pauta que tem que ser conjunto, e quando isso pode ser de forma independente? Vocês decidem isso? Não, na verdade, vai pela relevância e pela importância do assunto, trazido até pela diretoria. Né? Recentemente foi um assunto patrimonial, né? De relevância. O presidente pediu, conversou comigo, e aí ele convocou, disse, olha, eu vou convocar porque acho é uma responsabilidade muito grande, envolve uma questão patrimonial importante, e eu quero ouvir os conselhos sobre esse aspecto. Né? Então, nós fizemos a reunião ontem, com uma participação muito boa, né? E aí, conjuntamente, nós chegamos a um veredicto. Muito bom. Vamos para desafios, né? Quer complementar? Não, só queria fazer um registrozinho também. Com relação, você falou da posse, são eleitos, tomam posse. Só tem um detalhezinho aí. O Conselho Fiscal não toma posse no mesmo período, na mesma data da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo. Eles geralmente é no dia 2 de janeiro que a diretoria e o Conselho Deliberativo tomam posse, mas o Conselho Fiscal só toma posse em maio. Por quê? Porque não seria prudente um novo conselho estar chegando e já analisar as contas do período anterior. Entendi. Geralmente o balanço se fecha e se é analisado depois do mês de abril. Entendeu? Quer dizer, por conta dessa dinâmica que o Conselho Fiscal toma posse 4 meses depois do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva. E é bom a gente destacar isso, porque a pessoa que está assistindo, que está acompanhando, né, o podcast, a Conexão Afrafep, às vezes não sabe desse detalhe, né? Assim, por que um toma posse em janeiro e o outro só vai tomar posse em maio? Né? Tem toda uma lógica, uma rotina administrativa já de vários anos, né? É bom se inteirar antes de questionar ou de falar, né? Enfim, buscar informações. É muito bom. Eu tinha falado sobre desafios, sobre metas, né? A gente está em 2026, vamos puxar uma meta, um desafio. Quais os principais desafios dos dois conselhos, começando pelo fiscal? Vamos lá, o Conselho Fiscal hoje já está cumprindo, e agora não seria assim, dependente exclusivamente do Conselho, mas é toda uma teia, tá? Por exemplo, a análise das contas rigorosamente em dia. Por exemplo, a contabilidade hoje entrega as contas rigorosamente em dia, então nós também emitimos o nosso relatório dentro dos prazos formais sem atraso algum. Esse eu acho que é uma coisa bem, bem importante. Tem outra meta do Conselho Fiscal, eu tenho analisado isso bastante. Alexandre já avançou nesse tema, que é o regimento interno. Não existia regimento interno do Conselho Deliberativo, nem existe do Conselho Fiscal. Alexandre já avançou nessa meta, já conseguiu fazer o regimento interno do Conselho Deliberativo, e nós estamos nessa fase de elaboração do nosso regimento interno, tá? Muito bom. E as metas do Deliberativo? O Deliberativo, ele como a Décio falou, desde o mandato anterior, a grande preocupação nossa era ter um regimento interno. Porque, assim, já que a gente vai acolher, né, demandas do associado, a gente vai acolher demandas da diretoria, a gente vai servir de órgão julgador, era muito importante ter um regimento interno que regulamentasse tudo isso. E, graças a Deus, isso já ocorre hoje. A nossa principal preocupação hoje é estar mais perto do associado,
E esse podcast eu acho de uma importância fundamental, porque o associado tem que se inteirar do que está acontecendo e ele conhecer os órgãos que ele tem, né? Em que ele pode se ancorar para trazer suas demandas, né? A segunda meta é a gente trazer para o associado também a expectativa e a visão exata do que representa hoje a avaliação atuarial do nosso plano de saúde, né? Que é muito importante. Veja você que a população brasileira, ela envelhece, né? Está envelhecendo toda, né? Cada vez mais. Cada vez mais, né? E nós não temos mais uma pirâmide etária. Uhum. Nós temos praticamente, né? Você vai olhar o gráfico, é praticamente como se fosse uma pera, assim. A coisa está subindo, a idade está subindo. E nós não temos mensalidade no nosso plano de saúde. Nós somos um plano de saúde de rateio, de cotas e rateio mensal. Então, isso reflete diretamente no nosso custo. Nosso custo, a idade é fundamental. Então, assim, a gente vai... o que é que a gente pretende no final desse mandato? É trazer para o associado essa visão clara do que representa o conselho para as suas demandas e o que representa ele ter a visão do que é a preocupação com a nossa faixa etária. É fundamental isso para que o plano de saúde se torne viável para todos durante muito tempo, né? E não só um período. É verdade. E falando sobre... você falou sobre algumas decisões importantes aí para todos, né? Para todos que utilizam não só o plano de saúde, mas que fazem parte, né, da associação. Vamos puxar um pouquinho e relembrar as pessoas, né, que estão acompanhando o Conexão Afrafep, das decisões, de algumas decisões importantes. A gente citou algumas, né? Mas, começar pelo fiscal, quais as decisões mais relevantes, mais importantes dos últimos anos, aquelas muito pontuais que vocês podem falar assim, olha, isso aqui foi muito importante para a categoria, isso aqui foi muito importante para a associação e eu acho que é importante a gente trazer isso para que as pessoas lembrem, né, que teve papel importante do Conselho Fiscal e também que teve papel importante do Conselho Deliberativo. Vamos lá. Vamos lá, Michele. Eu acredito que nessa época eu ainda não fazia parte do Conselho Fiscal, mas como associado também eu achei muito importante foi a mudança da sede da Afrafep. Quando a Afrafep mudou-se para esse prédio atual, que conseguiu-se dar um novo impulso à policlínica, isso a Afrafep ficou em outro patamar, tá? Uhum. Chegou a outro patamar. E assim, o bem-estar do sócio, acho que a gente evoluiu muito com a policlínica, tá? E assim, a policlínica hoje é motivo de orgulho para a gente, de satisfação para o associado. E o associado todo ele é muito, muito bem atendido, uhum. Tá certo? Um atendimento reconhecido, né? Reconhecido, tá? Então, para mim, eu acho que foi um marco muito importante. Muito bom. Foi a questão da policlínica. E no deliberativo, o que é que gostaria de destacar? Assim, o que eu acho assim, que me deixa muito consciente da importância do conselho, eu era presidente da Afrafep, não era na época conselheiro, mas houve um caso de um associado, né, que teve um problema sério, que era um problema de punição estatutária, a gente tinha que fazer a punição, né, e a responsabilidade da diretoria de aplicar a punição é muito, muito pesada, vamos dizer assim, porque na realidade a gente vai interferir numa questão de bem-estar e saúde do associado. Mas a diretoria tomou a decisão de fazer a aplicação da punição e essa pessoa teve a oportunidade de se reportar ao conselho como órgão de recurso, que é previsto lá no artigo 18 do Estatuto. E aí, fazendo essa análise, eu fui chamado pelo conselho, né? E o conselho me ouviu o associado, e aí fez uma ponderação para que houvesse uma negociação, né? Então, eu acho que o papel do conselho é fundamental nesse aspecto, dele poder fazer esta mediação. Recentemente, houve um caso de uma associada, e aí a gente, por ser uma entidade não só recreativa, mas o plano de saúde é hoje a entidade que puxa todo o nosso grande serviço, ela trouxe para a gente, se reportou sobre um caso, né, de que ela não concordava com o procedimento médico, né, que estava sendo aplicado nos hospitais. Né? E ela trouxe para a gente esse assunto, nós colocamos em pauta, fizemos uma reunião com ela, com a auditora médica, e aí a recomendação do conselho foi que a gente, dentro dos padrões técnicos possíveis, né,
porque não é só uma questão política, você está envolvendo questões médicas, né? Se fizesse uma ponderação para a aplicação daquele procedimento, né? Em que a associada trazia uma reclamação de que trazia muito sofrimento para os pacientes e tal. Então, assim, isso é uma coisa que eu não vi ainda nenhuma entidade se preocupar a ponto de chegar, e eu estou falando de entidade de plano de saúde, Sim. a esse ponto do associado, essa preocupação com o associado, porque nós não temos nenhuma finalidade lucrativa, né? É claro, tem que ser uma empresa superavitária, porque senão não vai funcionar. Sim. Mas, assim, não é o objetivo. O objetivo é realmente trazer o bem-estar e trazer a boa prestação de serviço. Essa proximidade, né, com o beneficiário, com o associado, é muito reconhecida, né? Essa proximidade é muito reconhecida, né, da Afrafep. E a você, por exemplo, você está acompanhando aqui, você, olha, eu gosto dessa proximidade e muitas vezes eu observo, né, que as pessoas querem falar, querem sugerir, querem questionar. Como é que é isso, já que vocês têm as suas assembleias, né, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo? Essas sugestões, né? Se alguém tiver, por exemplo, tem uma sugestão para passar para a Afrafep, eu acho que poderia melhorar nisso aqui. Ou eu quero elogiar isso aqui porque foi importante para mim. Como é que essa via, né? Para colocar em prática, para ver, para analisar a possibilidade. Nós temos todos os canais abertos lá, né? Nós temos os e-mails da Afrafep, os e-mails corriqueiros, nós temos a questão telefônica, a nossa central telefônica também recebe, e tudo que é passado para lá, a gente tem uma secretária do Conselho Sim. que coloca já de imediato para o presidente, né? Surgiu uma demanda assim. Inclusive, eu lembrei há pouco agora que recentemente houve uma polêmicazinha, mais pequena, mas só que foi muito recente, sobre a questão do carnaval, né? Nós tivemos um problema no balneário, estamos resolvendo, e a diretoria fez uma ponderação de não ter condição de fazer o carnaval lá no nosso balneário da Penha. Sim. Né? E um grupo de associados, mas fez a ponderação. E fez a ponderação para o Conselho Deliberativo. Né? E foi a última reunião, nós chamamos o presidente da associação, chamamos os interessados, fizemos um momento de cada um fez a exposição dos seus argumentos, e aí a gente chegou a um consenso para conhecer realmente o que é que estava acontecendo. Quer dizer, eu sempre digo que a Afrafep, a gente tem que se lembrar que ela é Afrafep, ela não é Eufrafep. Né? A gente tem que se lembrar o tempo todo isso. Quer dizer, é um conjunto. Você não pode pensar apenas na sua vontade. Às vezes a sua vontade pode ser que não seja a vontade da maioria, mas que você traga a informação é fundamental. Né? E aqueles que se sentirem, né? Não, eu estou prejudicado com a decisão, recorre lá ao nosso conselho e a gente analisa a demanda, seja lá qual for. E no Conselho Fiscal, é mais ou menos assim? É menos corriqueiro acontecer alguma coisa desse tipo, sabe, Richelle? O Conselho Fiscal analisa mais, é mais técnico, né? A análise de conta, tá assim. Até agora, pelo menos na nossa gestão, nunca apareceu algum associado fazendo algum questionamento específico de algum tipo de gasto, alguma coisa assim, não. Mas se tiver, como é a forma de chegar até vocês? Pode ser a mesma coisa, pode ser por e-mail, por telefone, pode ser pessoalmente, pode procurar algum dos conselheiros. Na Assembleia, por exemplo, eles podem participar, não tem direito de falar, não, né? É Assembleia, nós temos uma reunião mensal. Tá. Reunião mensal, né? Mas eu digo assim, ele tem o direito de voz, ele pode falar, como é que funciona? No Conselho Deliberativo, todos os interessados têm direito à voz, tá certo? Assistir à reunião do Conselho, o regimento interno prevê que qualquer associado pode assistir, não há nenhum problema, tá certo? Agora, ele não pode fazer intervenções, né, porque ali é um ambiente formal dos conselheiros, tá bom? Se ele tem algum assunto que ele quer levar ao Conselho, ele faz isso. E no dia ele vai lá defender seu ponto de vista, ele vai ter direito à voz, né? Vai ter direito, ele só não tem direito à voto, mas à voz, né? Ele vai apresentar toda a sua argumentação. A diferença hoje nós temos os órgãos da Afrafep, você tem por ordem lá, né, a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. E o Estatuto prevê que são órgãos harmônicos e independentes entre si. Eles são harmônicos, né, mas cada um tem a sua função, né? Então, na Assembleia Geral, aí sim, o associado ele tem direito à voz e a voto. E ele está acima de todos nós. Afinal, nós somos associados também e nós, é claro, dentro de uma democracia, nós estamos submetidos à maioria do coletivo. Agora, sabe o que é importante falar? Viu,
Estou falando aqui com os presidentes, viu? Do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. É bom a gente destacar para as pessoas, né, que falam, às vezes que questionam, que não tem tanta informação, na hora de participar, na hora de falar, na hora de estar numa assembleia, num encontro, na hora de mandar o e-mail, né? Não ficar só falando, né? É verdade. Né? É verdade. Usar o canal oficial. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, não sei se é o seu caso, né, que está acompanhando, mas que utilize os meios oficiais, que participe da assembleia, não é? É bom a gente ressaltar isso. Questão. A participação em qualquer entidade do associado é fundamental, exatamente para evitar qualquer tipo de mal-entendido. O chamado, né, o popularmente conhecido como raio de corredor. Né? O ruído, né? O ruído. Esse é o pior de todos, né? Porque você não sabe por que uma decisão foi tomada e chega às suas conclusões e a sua conclusão pode ser que não seja a correta. Então, se tem alguma dúvida, procura a gente, procura o Conselho Deliberativo. Se tem chegou alguma conversa sobre contas, procura o Conselho Fiscal. Né? A gente está lá para isso. Somos voluntários e estamos lá para isso. O nosso papel é esse. Se tem alguma queixa da diretoria, acha que a diretoria não agiu bem e tal, procura o Conselho Deliberativo, traz o problema para que a gente possa encontrar a melhor solução. Eu lhe garanto uma coisa, nenhum associado sairá sem uma resposta fazendo essa pergunta oficialmente aos conselhos. Muito bom. Adécio, estamos caminhando aqui para os nossos momentos finais, do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui no Conexão Afrafep. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui no nosso Conexão. Vamos lá, eu queria inicialmente agradecer o espaço, tá? Espaço importante de divulgação das atividades da Afrafep, dos conselhos, da diretoria, tá? E conclamar o associado a se fazer mais presente na Afrafep, tanto no nosso balneário como na própria policlínica e junto também aos órgãos diretivos, a diretoria executiva, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição para esclarecer e resolver o que for possível, o que depender de nós. Gostei. Tá bom, gente? Ouvir e tentar resolver da melhor forma. E Alexandre, suas palavras finais aqui no nosso bate-papo. Inicialmente eu queria trazer aqui o agradecimento pelo espaço, parabenizar a diretoria por esse canal, né, que eu considero de extrema importância, é um canal que pode trazer para o associado esse conhecimento, né, desta área e das demais áreas que nós temos conhecimento que vão ser exploradas, para que o associado conheça cada vez mais os seus direitos. Né? Hoje nós estamos à frente do Conselho, mas a Afrafep hoje tem 63 anos e a gente quer que ela viva mais aí, no mínimo mais uns 100 anos, e que a gente fique na história como aquelas pessoas que se preocuparam com o associado e trouxeram as soluções. Estamos à disposição do associado. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez a vocês pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo e a você que acompanhou o Conexão, esse episódio, mais um episódio, né, do Conexão Afrafep. Muito obrigado. Tem outros episódios também e como falaram aqui, né, 63 anos. Imagina a quantidade de assunto que a gente tem aqui ainda para explorar. Até a próxima.